Minha filha ligou às 3 da manhã porque aquele homem levou outra mulher para a cama sem se importar que ela, minha filha, estava no apartamento ao lado, ouvindo tudo. Eu era uma enfermeira bem-sucedida, discreta, nunca pedirá nada demais a Fábio, só que ele respeitasse a menina. E ele me olhava do sofá da cozinha, me beijava na testa antes de eu ir para os turnos noturnos, me pedia para emprestar dinheiro para os gastos dela, e eu assinava todo o papel que ele levava porque confiava, porque achava que tínhamos um acordo. Laís respirava pesado na ligação, sussurrava que a mulher estava ali, que ouvia sons que uma criança de 6 anos nunca deveria ouvir, e enquanto falávamos sobre desenhos e bonecas, porque é assim que se conforta uma criança que acabou de ser traída, eu senti algo se quebrar dentro de mim. Não era raiva, era clareza. Fábio nunca me amou. Eu era a estrutura que mantinha a vida dele funcionando enquanto ele brincava de ser irresponsável. Meu silêncio era o recurso que ele explorava. E naquela madrugada, quando minha filha não conseguia encontrar as palavras, eu encontrei as minhas. Simples, diretas, definitivas. Às 7h43 da manhã toquei a campainha. Ele abriu ainda dormindo. Acordou quando viu meu rosto. Depois daquele olhar na porta, eu não saí. Deveria ter saído. Mas Laís ainda estava dormindo no quarto dele, e eu tinha que pegar minha filha, dar banho, levar para a escola. Fábio se vestiu rápido, aquele nervosismo dele que eu já conhecia bem, o mesmo que ele tinha quando mentia pro meu pai sobre dinheiro, o mesmo que tinha quando prometia ficar em casa e desaparecia. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez eu sabia que ele sabia que eu sabia, e ele simplesmente continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Nos dias que seguiram, Fábio começou a usar Laís como ponte. Via me buscar na porta do hospital com a menina dormindo no banco de trás, perguntava se eu poderia comprar as roupas dela porque seu dinheiro estava apertado. Eu comprava. Depois pediu para eu pagar o aluguel daquele mês porque estava esperando uma comissão. Eu pagava. Depois a dentista. Depois a escola privada que ele tinha prometido para Laís. Cada vez que eu dizia sim, eu via o padrão se repetir. Ele explorava a própria filha como garantia de que eu continuaria pagando. E o pior é que sabia disso. Sabia que eu sabia. E fazia mesmo assim, porque para Fábio meu silêncio não era bondade. Era a fraqueza que se podia lucrar. Eu anotava tudo, guardava os recibos, os horários, as ligações que ele dizia que faria e não fazia. O fim de semana que prometeu levar Laís e sumiu com aquela mulher de novo. Cada detalhe virou um número no meu caderno pequeno, aquele que ele nunca viu, guardado embaixo das minhas trocas de roupa no apartamento. 3 meses depois, Fábio sentou na minha cozinha, aquela cozinha que eu pagava a conta de água, e disse bem assim, sem rodeios, que ele precisava que eu continuasse bancando Laís porque ele tinha compromissos, que era para o bem da menina, que família se sacrifica. Disse que eu tinha estabilidade, que ele tinha sonhos, que era justo eu gastar o que ganhava para que ele pudesse viver do jeito que merecia. Disse que havia uma herança vindo da minha mãe e que ele gostaria que a gente fizesse um acordo sobre isso. Perguntou se eu tinha coragem de não pensar nele quando tomasse qualquer decisão sobre dinheiro daqui para frente, porque afinal de contas ele era o pai de Laís e ela merecia um pai bem-sucedido, não um que precisava pedir esmola. Enquanto ele falava, eu apenas ouvia. Meu coração batia normal, minha respiração seguia constante, e naquela hora eu entendi que nós não estávamos tendo uma conversa. Ele estava revelando o jogo inteiro, confiante de que eu continuaria fazendo o que havia feito por anos, abrir mão de mim para que ele não precisasse lidar com as consequências de suas escolhas. E é aqui que eu preciso que você se inscreva no canal, porque o que eu fiz em seguida foi legalmente impecável e moralmente devastador. Me diz nos comentários de onde você está me ouvindo. Eu preciso saber que não estou sozinha nessa história. Fechei a porta quando saíram. Fábio com aquele advogado de terno cinza que ele arrumou na segunda vez que pediu dinheiro emprestado. Minha mãe com as mãos tremendo, querendo acreditar que o filho faria o certo se apenas eu fosse racional o suficiente para entender os termos. Ficou só eu, a mesa, os documentos e uma caneta azul que ele esqueceu. Os papéis eram simples. Muito simples. Eu renunciava a qualquer direito sobre a herança da minha mãe. Ele ficaria com metade para cobrir as despesas de Laís nos próximos anos. Ele assinaria concordando que minha filha moraria comigo, que ele teria direito a visitas supervisionadas até que ela completasse 8 anos. Era tudo muito legal, muito justo dentro de certos números. Eu peguei a caneta. Minha mão estava seca, firme. Nenhum tremor. Mas aí veio a voz dele. Não a voz dele ao lado dela com outra mulher.
A voz dele do ano passado, sentado naquela cadeira vermelha da minha sala, contando que eu era a mulher mais estável que ele conhecia, que ele precisava de mim, que ninguém mais entenderia ele do jeito que eu entendia. Aquela mesma voz que prometia que nunca mais deixaria Laís sozinha. Nunca mais. Puxei a caneta. Respirei. E veio a imagem. Nítida. Laís no meu colo na madrugada, ainda com o pijama da escola, e ela sussurrando entre lágrimas que tinha medo que papai não a amasse mais porque ela tinha acordado a mulher, que talvez fosse culpa dela, que talvez ele não quisesse mais ser pai porque ela era chata. Minha filha de 6 anos pedindo desculpas por ter ouvido o pai a traindo. Assinei, mas não assinei aquele papel. Não assinei aquele acordo idiota que dizia que a herança da minha mãe seria a compensação por ele ter mantido a filha dele viva. Coloquei a caneta de lado e fiz o que teria feito 3 horas antes se tivesse tido tempo de pensar. Tirei fotos de tudo. Mandei para meu e-mail. Guardei tudo em uma pasta criptografada que criei naquela noite. Depois liguei para uma amiga que era advogada, não aquele homem de terno que Fábio pagava. Falei sobre a ligação das 3 da manhã, sobre as datas, sobre como ele tinha tratado Laís depois, sobre aquele acordo que ele estava tentando me forçar a assinar sem que ela soubesse o que estava acontecendo. Fiz o que precisava fazer. Silêncio total quando liguei os documentos em pedaços pequenos e joguei no lixo. Nenhum barulho quando assinei outro papel, um que ninguém me pediu para assinar, um que protegia a Laís de forma que ele nunca poderia negociar. O silêncio da cozinha vazia era tão completo que eu podia ouvir meu coração, e ele batia normal. Acordei na sexta-feira com uma leveza que não reconhecia. 4 horas de sono. O coração batendo do mesmo jeito, aquele batida que a gente tem quando tomou uma decisão que não pode ser desfeita. Fábio ainda dormia no sofá da sala. Minha mãe ligou às 8 pedindo desculpas, dizendo que ele não era tão ruim assim, que talvez eu tivesse sido muito dura na recusa. Eu apenas falei que precisava pensar, que tínhamos tempo ainda. Mentira limpa, sem tremor. Preparei café com as mãos firmes. Coloquei xícara dele na mesa, ao lado da minha. Ele desceu ainda esfregando os olhos, aquele sorriso de quem acabou de vencer uma negociação, aquele brilho de certeza. Pediu açúcar. Eu passei. Ele tomou café rápido, falando sobre documentos que precisavam ser assinados em breve, sobre como tudo ficaria mais fácil assim, como ele finalmente teria tempo de aproveitar a vida que merecia. Eu simplesmente ouvia. Sorria quando ele achava que devia sair. Toquei seu ombro quando saía para o trabalho como se nada tivesse mudado, como se a máscara de gelo que estava construindo não fosse o concreto do meu plano inteiro. Depois que a porta bateu, liguei para a advogada de novo. Confirmei os próximos passos. Ela tinha um relatório sobre como ele estava gastando dinheiro em lugares que não tinha direito, documentando cada saída, cada compra que ele atribuía às necessidades de Laís, mas que iam direto para aquela mulher. Eu teria tudo isso em mãos antes que ele assinasse qualquer coisa, antes que descobrisse que não havia mais nada para explorar em mim. A semana passou como uma cena de um filme que eu já tinha visto antes. Fábio vinha buscar Laís, beijava meu rosto como se nada tivesse acontecido, dizia que tínhamos que conversar sobre o acordo porque sua mãe queria acelerar tudo. Eu respondia que sim, claro, em breve. Evitava olhar muito tempo nos seus olhos porque ali dentro tinha uma coisa que eu não podia deixar vazar. Não era ódio, era pior. Era a certeza completa de que ele já tinha perdido. Quinta-feira à noite. Ele sentou na minha cozinha de novo, aquela cozinha que eu já tinha bloqueado de qualquer ajuda financeira futura dele. Pegou a xícara de café que eu preparei e fez a piada. Disse bem assim, rindo, que enfim teria a vida que merecia, que era incrível como às vezes a gente consegue o que quer quando para de ser tão rigoroso consigo mesmo, que eu teria feito bem em entender isso mais cedo, que talvez agora que ele seria feliz eu também conseguisse ser, porque ele não seria um peso para mim. Sorri, dei uma mão em seu ombro, e pela primeira vez em semanas, a máscara não tremeu. Porque eu sabia. Ele ainda não sabia, mas eu sabia. Em 7 dias, quando os documentos chegassem nas mãos do juiz, quando a advogada apresenta-se o padrão de gastos dele, quando o acordo clandestino que ele tinha desenhado virasse um nó na própria garganta dele, aí sim, ele entenderia que a mulher que ele achou que tinha dobrado era apenas alguém que tinha finalmente aprendido a ser invisível o tempo suficiente para tudo sair do jeito que precisa. Ele terminou o café. Saiu rápido porque tinha um compromisso. Eu fiquei na cozinha. Tirei o celular e recebi uma mensagem da advogada com uma foto do documento assinado, aquele que eu tinha assinado escondida, aquele que protegia a Laís de forma que ele nunca poderia negociar de novo.
E naquela imagem, no final, estava aquela data, a mesma noite que ele achou que tinha ganhado. Jantar de aniversário da tia Bela. 23 pessoas ao redor da mesa de madeira que Fábio sempre quis ter na sala, e eu fingia não saber que ele estava usando minha conta bancária para pagar as parcelas. Ele estava ali em pé, contando uma história sobre um cliente importante que havia conquistado aquele mês, rindo alto demais, aquele riso de quem acredita que ainda tem o controle total. Minha mãe sentou do meu lado e sussurrou que ele parecia mais feliz, que talvez tudo desse certo ao final. Que famílias conseguem se reconstruir se a gente fizer um esforço? Eu apenas comia o frango, cortava devagar, mastigava cada pedaço como se fosse o ato mais importante do mundo porque meu rosto não podia falhar. Não ali. Não naquele momento. Laís corria pela cozinha brincando com os primos. Aquela menina que 3 semanas antes ainda acordava gritando pedindo desculpas por ter existido no apartamento errado naquela noite. E Fábio passava a mão em seu cabelo quando ia buscar água, aquele gesto possessivo dele, aquela certeza de que ainda possuía alguma coisa. Depois do bolo, ele se sentou ao meu lado. O café chegou em xícaras pequenas quentes. Ele sorriu daquele jeito que faz as pessoas em volta acharem que somos a coisa mais verdadeira que existe. Sussurrou que precisa conversar comigo depois, que há um advogado novo no escritório dele e que seria bom a gente resolver o acordo logo, porque assim Laís teria estabilidade garantida. Eu senti a garganta secar, apenas um instante. Depois respirei fundo e perguntei qual era a pressa. Ele disse que não era pressa, era apenas prudência, que ele queria garantir que a menina tivesse tudo o que merecia, que talvez um acordo assinado logo fosse o melhor para ambos. Meu coração acelerou, mas minha voz saiu igual mesmo. Falei que claro, que era uma ideia inteligente, que poderíamos pensar sobre isso em breve. Naquela hora eu sabia. Ele ainda não tinha recebido a primeira notificação do juiz. O processo estava em segredo, guardado em uma pasta digital que ele nunca encontraria. Mas se ele estava trazendo um advogado novo, se ele estava apressando tudo, era porque sua paciência tinha um prazo. E eu tinha que ter certeza de que Laís já estava protegida antes que ele percebesse que aquela caneta que ele achou que não usei naquela noite foi assinada em um papel muito mais importante do que ele jamais supôs. Ele terminou o café, pediu a conta. Ninguém desconfiou de nada. E quando chegamos em casa, Fábio foi direto para o quarto checar o celular. Eu fiquei na sala, pegando a bolsa. Ali dentro estava o e-mail que recebi que manhã. Aquele que dizia que o primeiro procedimento estava agendado, que os documentos estariam nas mãos do juiz em 5 dias úteis, que tudo que ele tinha gasto de forma irregular seria documentado, que sua arrogância tinha uma data de vencimento bem definida. Guardei o telefone. Sorri para mim mesma, porque ele ainda achava que tínhamos tempo. Ele ainda achava que controlava o jogo. Terça-feira de manhã. Fábio acordou cedo, daquele jeito que ele tem quando quer parecer dedicado. Teve uma reunião importante, disse, com um cliente que poderia fechar uma parceria grande. Vai trazer muito dinheiro. Muito mesmo. Ele ia viajar para São Paulo e voltaria no fim de semana. Pediu dinheiro para a passagem. Eu dei, porque fazer o contrário agora seria parecer suspeita. E suspeitosos não ganham quando o jogo finalmente termina. Ele foi para o banheiro tomar banho. Deixou a mala aberta na cama, aquela mala de viagem marrom que ele considera chique. E enquanto ouço o chuveiro, seu corpo protegido pela água quente, eu vejo em cima do criado o tal advogado novo. Cartão preto, letras em relevo, especializado em direito de família. E uma anotação escrita à mão no verso: reunião confirmada quinta que vem com S para resolver acordo. S. Simone. Ele já tinha marcado. Já tinha tudo planejado. Já tinha escolhido o caminho que ia tentar me forçar a seguir. Tirei uma foto do cartão. Não com ódio. Com a clareza de quem vê uma peça se colocando exatamente no lugar onde ela precisa estar para desmoronar. Enviei para a advogada. Escrevi em caixa alta. Ele acabou de marcar reunião com seu advogado. Quinta para frente agora. A resposta veio em segundos. 3 palavras. Adiantamos tudo. Guardei o telefone. Coloquei o cartão de volta na posição exata que estava. Saí do quarto. E quando Fábio saiu do banho, o cabelo molhado, a toalha na cintura, aquele brilho de certeza ainda nos olhos, eu estava na cozinha preparando o café da manhã dele como se aquela foto não tivesse acabado de cancelar cada plano que ele havia feito. Ele comeu sentado na mesa. Falou sobre a reunião, sobre como tudo ia dar certo, sobre como logo ele teria a vida que merecia. E eu apenas ouvi. Servi mais suco. Ofereci pão.
Cometi cada detalhe na memória como quem sabe que esta é a última refeição compartilhada antes do silêncio começar de verdade. Porque em 5 dias, quando o telefonema chegasse, quando os documentos fossem entregues, quando ele percebesse que aquela mulher que ele achava fraca tinha estado o tempo todo um passo à frente, lá não haveria mais café, não haveria mais toque no ombro, não haveria mais aquela ilusão de que a gente ainda estava em algum tipo de acordo. Ele deixaria a xícara vazia na mesa, e eu não recolheria. Fábio chegou da viagem na sexta-feira às 18h47. Eu vi a hora no celular quando ele entrou, e aquela precisão é importante porque depois você vai entender o que significa estar tão perto do final que você começa a contar em segundos. Ele tinha aquele brilho nos olhos, aquele sorriso de quem acredita que ainda está ganhando, que ainda controla o tabuleiro, que a reunião em São Paulo deu tudo certo e agora seria questão de tempo para começar a vida que merecia. Laís correu para abraçá-lo, e ele a pegou no colo com aquela facilidade que só ele tinha, aquela que fazia minha mãe achar que ele era um bom pai. Eu estava na cozinha, apenas observando, esperando. Ele deixou a mala no sofá e foi direto para o quarto, aquele jeito apressado de sempre, aquele que significa que algo deixou com pressa ou arrogância demais para simplesmente descansar. 15 minutos. Tempo suficiente para ele entrar no computador, conferir os e-mails, tomar banho rápido. Tempo suficiente para o telefone dele tocar enquanto estava embaixo da água quente. Eu ouvi do outro lado da porta. O som era abafado, mas reconheci aquele tom, a secretária do escritório dele, daquele jeito que ela fala quando tem algo que não deveria ter. Deixei que tocasse até cair na caixa de voz. Depois voltei para a cozinha e fingi estar fazendo janta, com as mãos no lugar certo, o sorriso no lugar certo, aquela mulher que não sabia de nada. Ele saiu do banho com o celular na mão. Molhado, envolvido em toalha, aquele jeito descuidado que só homem que se acha invulnerável consegue ter. Olhou a tela. Seu rosto mudou. Não muito. Uma fração de segundo. Mas eu vejo essas frações há anos. Perguntou para mim, bem ali na porta do banheiro, com aquele tom que gela: Você recebeu alguma coisa do correio essa semana? Meu coração acelerou. Mas minha voz saiu igual. Completamente igual. Perguntei que tipo de coisa. Ele disse qualquer coisa, qualquer correspondência oficial, qualquer papel que chegasse com meu nome. Eu respondi que não, que a caixa de correio estava vazia toda vez que passei, que por quê? Ele simplesmente sorriu daquele jeito que faz quando está mentindo, mas deixou passar. Voltou ao quarto e bateu a porta com aquele baque que significa tensão contida. Fiquei na cozinha ouvindo o silêncio pesado, porque eu sabia. Ele tinha telefonado para aquela mulher em São Paulo, e ela tinha dito algo. Algo que fez o coração dele começar a bater diferente. Ele tinha conferido os números do escritório, talvez visto alguma coisa que o alertava. Ou simples, a intuição de que algo não estava funcionando mais do jeito que funcionava. Mas ele ainda não havia visto o papel, ainda não havia entendido. E eu precisava que ele entendesse antes que pudesse reagir. Sábado de manhã foi quando a mãe dele ligou. Não mensagem, não e-mail, foi aquela ligação que vinha com urgência, com aquele tom que você conhece desde menina quando significava que alguém descobriu alguma coisa. Ela pediu para falar com Fábio. Ele estava na sala, fingindo ler jornal, aquele jornal que ele abre mas nunca passa as páginas. Chamei. Ele atendeu com aquele sorriso que desaparecia conforme eu via. A cor saía de seu rosto em tempo real, como um vídeo sendo revertido, como alguém percebendo que o chão tinha desaparecido 5 passos atrás. Minha mãe viu uma notificação estranha no banco. Alguém tinha feito uma transferência de conta. Não era para você, era para um terceiro. Ela disse que o gerente mencionou que havia uma liminar muito recente suspendendo certos acessos, que havia um processo em andamento. Um processo que ninguém tinha mencionado para ninguém. Fábio olhou para mim quando ela falava. Daquele jeito que você olha para alguém quando percebe que aquela pessoa sabia de algo e fez de tudo para você não descobrir. Eu apenas continuei cortando a maçã para Laís, sem tremor, sem pressa, como quem sabe que o tempo agora está trabalhando a seu favor. Quando desligou, ele perguntou bem alto, na sala na frente de Laís, de uma forma que me assustou porque era aquela voz que eu ouço quando ele percebe que perdeu. Você fez algo. Fiz o que? Respondi. Você fez algo com papéis, com advogado, com isso tudo. Não fiz nada, respondi. Apenas protegi nossa filha do jeito que você não quis proteger. O silêncio que caiu foi daqueles que você consegue ouvir o coração batendo. Ele saiu do sofá rápido. Correu para o quarto, procurando algo, xingando baixo de um jeito que eu nunca tinha ouvido vindo dele.
Voltou com o laptop aberto, digitando como alguém que precisa confirmar que acordou de um pesadelo e está ainda vivo. Porque naquele exato momento eu sabia, ele estava vendo os e-mails da advogada, aqueles que havia 2 semanas falavam sobre documentação enviada ao juiz, sobre antecipação de procedimentos, sobre como a data de seu advogado novo tinha virado obsoleta porque o processo já estava blindado. Minha mãe ligou de novo. Ela ia vir aqui para casa para entender o que estava acontecendo. Fábio pediu para ela não vir, que havia um mal-entendido que ele resolveria. Mas enquanto falava, o interfone tocou. Não era minha mãe. Era um senhor com uma pasta cinza, crachá em volta do pescoço, aquele que você conhece de histórias de outras pessoas, nunca da sua. Oficial de justiça. Aqui para entregar documentação pessoalmente. Havia assinatura que precisa, havia um protocolo. Precisava falar com o senhor Fábio. Ele correu para a porta como alguém que consegue ver o carro já vindo na estrada e não consegue sair do caminho rápido o suficiente. Eu fiquei na cozinha com Laís, aquela menina que 3 meses atrás acordava gritando por causa de uma noite que ninguém deveria ter permitido que ela vivesse. E enquanto ele abria a porta, enquanto o papel era colocado em suas mãos, enquanto seu rosto cedia completamente de uma forma que ninguém mais conseguiria reconstruir com mentiras, eu simplesmente servi mais suco para minha filha, porque ele finalmente sabia. Mas agora era tarde. Estou trancada no banheiro e meu coração bate como quando você descobre que fez algo que não pode desfazer. Os gritos dele vêm de longe da sala daquele tom que as paredes parecem ficar menores quando ele fala. A pasta cinza do oficial ainda está na mão dele, eu conseguia ver pela fresta quando passei, aquele papel branco que ele não conseguia ler porque a letra estava tremendo demais em seus olhos. Ele grita para minha mãe no telefone que isso é ilegal, que eu não podia, que ele vai procurar um advogado de verdade, não aquela mulher que eu contratei, e a voz dele soa como alguém que acabou de despertar do pior pesadelo e descobre que é vigília. Laís está silenciosa na sala. Aquela menina que eu jurei que nunca mais ouviria sons que não deveria estar ouvindo está ouvindo de novo. Os gritos agora, as ameaças agora. A maldição dele apontada para dentro de uma casa que ele também chama de dele, embora os papéis digam coisas diferentes agora. Meu celular não para de vibrar. Mensagens da advogada. Chamadas que eu não consigo atender porque minha respiração está errada, porque as mãos estão tremendo e eu não consegui nem lavar o rosto direito porque o espelho mostra uma mulher que reconheço, mas não sei mais se ela fez a coisa certa ou a coisa que vai destruir 2 vidas que não merecem ser destruídas. Ele não vem bater na porta. Isso é pior. Isso significa que ele está planejando algo. Que ele entrou no banheiro da mãe dele para gritar de forma que eu não vejo seu rosto quando ele fizer a próxima coisa. E eu estou aqui, sentada na tampa do vaso, ouvindo o silêncio de Laís, e precisando saber de você agora.